Semear MS. Oferecimento Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere. Especialistas recomendam práticas para minimizar os danos e restaurar a fertilidade do solo que passou por incêndios. Valores de multas triplicam para casos de queimadas e Polícia Militar Ambiental faz um alerta à população com relação à alteração da legislação. No bate-papo com o produtor, especialistas analisam o mercado de grãos e as tendências dos custos de produção. E ainda, um pesquisador gaúcho que transformou o campo em ciência. Vamos embarcar na emocionante trajetória do engenheiro agrônomo Gessi Secom, especialista em consórcio de milho braquiária. O Semear MS começa agora. Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 601% nas queimadas em setembro deste ano, com 11.900 focos de incêndios que destruíram a vegetação e aceleram a erosão, comprometendo os nutrientes e impactando no plantio das culturas, como soja. Especialistas recomendam práticas para minimizar os danos e restaurar a fertilidade do solo, como o plantio de culturas de cobertura e a rotação de culturas. Com o início da safra de soja previsto para novembro, os produtores enfrentam um desafio de recuperar, mesmo que parcialmente, a saúde do solo, afetado pelas queimadas. A regeneração completa pode levar anos e, sem o devido cuidado, os danos podem ser permanentes, conforme explica este engenheiro agrônomo. A queimada ela afeta drasticamente tanto as questões físicas, químicas e biológicas do solo, né? De primeiro momento, ela pode causar a volatilização, principalmente no nitrogênio, do enxofre, né? E mais com as altas temperaturas ela pode eliminar até mesmo o fósforo, né? Pensando no fogo que pode chegar no seu ápice, no azul, até 1000 graus, hoje você perde com 600 graus, você já tem perda de fósforo no solo. Então isso você no primeiro momento da queima ele vai liberar esse um pouco de nitrogênio, resultado da queima, né? Nitrogênio, enxofre, mas automaticamente ele vai perder por volatilidade, né? O efeito da queimada em si. Queimou na safrinha, vamos entrar logo, se tem possibilidade e o solo precisa de fazer alguma correção, que precise revolver o solo, né? Faça. Aproveite esse momento e melhore as questões de calcário ou gessagem do solo. E aí, é porque é uma construção, né? Um solo desse, ocorreu essa queima, vai 3 anos para você recuperar ele, no mínimo. Para este pesquisador, o ideal para o produtor de soja em Mato Grosso do Sul seria plantar imediatamente milheto ou Crotalária júncia e cultivá-los por cerca de 50 dias. Essas duas espécies, no caso a Crotalária júncia e o milheto, ou mesmo um sorgo forrageiro, elas têm como características um crescimento inicial bastante rápido, bastante acelerado. Então, com 45, 50 e no máximo 60 dias, o produtor vai conseguir ter uma boa palhada, uma boa cobertura. Apesar da Crotalária ela decompor mais rápido, a júncia ela tem bastante colmo, ela vai proteger legal o solo. Então a gente consegue amenizar os impactos negativos. Então é por causa desse crescimento inicial rápido dessas plantas. É muito importante também a gente falar que existe o ideal e o possível
Também. Então é claro que essa ocorrência de fogo foi, às vezes, em alguma área localizada da propriedade. Então, por que não, em um cenário como esse, o produtor fazer o cultivo dessas plantas de crescimento rápido e fazer a implantação da soja na sequência, por exemplo, no mês de novembro, que ainda está dentro do zoneamento agrícola e risco climático, é uma ótima época de semeadura e vai trazer uma segurança maior para essa soja. Caso não tenha essa possibilidade, às vezes o produtor tem dificuldade em conseguir essa semente, né, de última hora, pelo menos planejar a médio prazo, ou seja, na safrinha do ano que vem, por que não fazer uma boa cobertura com uma braquiária consorciada com uma crotalária, para aí sim, melhorando a qualidade do solo, que isso vai refletir, é claro, em ganhos nos próximos cultivos de importância econômica. A recuperação do solo depende do manejo adequado. Para quem trabalha com a integração lavoura-pecuária, a orientação é utilizar o pasto temporariamente e deixar com o gado por pelo menos um ano, garantindo que o solo tenha tempo de se regenerar. O sistema de plantio direto preserva a palhada sobre o solo e também surge como uma solução sustentável para amenizar os impactos das queimadas. Primeira coisa, palhada. Vamos fazer palha, porque nós estamos numa condição tropical. O que é condição tropical? Sol, chuva determinado. Essa palhada, esse resíduo, em pouco período ele decompõe. Em pouco período ele se transforma em nutrientes. E aí, o que nós precisamos? Longevidade de palhada. É só isso que a gente precisa. Então tem que ter essa consciência. E a braquiária veio aí como uma primeira ferramenta para manter essa longevidade de palhada no sistema. Tem um produtor amigo meu que ele fala uma coisa sempre, ele fala assim, bom, uma coisa eu tenho orgulho, eu vou deixar a terra que eu peguei melhor para meus filhos. Então isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele faz plantio direto bem feito. E chegou aquele momento de esclarecer dúvidas dos produtores. Hoje respondemos a pergunta: existe um prazo para o meu credor cobrar a dívida? Perguntas como essas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Joderli Dias, do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. Olá, produtor rural! Você sabia que o seu credor tem um prazo para cobrar o seu débito? É o que chamamos de prazo prescricional do débito. Por exemplo, se você constituiu uma dívida através de um instrumento particular ou público de confissão de dívida, o seu credor tem um prazo de 5 anos para executar o débito. Já no caso de você ter contraído a dívida através de uma cédula de crédito rural, uma cédula de produto rural, uma duplicata, uma nota promissória, uma letra de câmbio, esse prazo é de 3 anos. Já no caso do seu débito ser constituído através de um cheque, o prazo prescricional é de 6 meses, contado esse prazo a partir do término do prazo de apresentação do cheque a pagamento. Por exemplo, se o cheque foi emitido na mesma praça de pagamento, o prazo de apresentação são 30 dias. Já no caso dele ter sido emitido numa praça diversa, o prazo é 60 dias. Mas entenda o seguinte, produtor, mesmo que seja atingido esse prazo prescricional para ação de execução, o credor ainda pode cobrar esse teu débito, só que terá que fazer através de uma ação ordinária de cobrança. E o prazo prescricional para a interposição dessa ação ordinária de cobrança são 5 anos. Enfim, seja o débito para ação de execução, para ação de cobrança, o prazo prescricional termina em 5 anos, ok? Só que atente para o seguinte, produtor rural, a renúncia à prescrição. A lei estabelece a possibilidade da prescrição ser renunciada pelo devedor. Essa renúncia pode acontecer de modo expresso ou tácito. O que é a renúncia expressa? É quando o próprio devedor, ele em um documento, reconhece a existência do débito e que ele se obriga ao pagamento, mesmo o débito prescrito. Já no caso da tácita, é quando o produtor rural ou o devedor, ele age como se ele ainda reconhecesse o débito. Teve um caso de um cliente meu que aconteceu o seguinte:
Ele me procurou, pois estava sendo cobrado de um débito muito antigo. Eu analisei e falei, mas isso aqui já está prescrito. Só que quando eu fui ver a ação de execução, na realidade, após a prescrição, ele firmou um outro documento reconhecendo o débito. O que aconteceu ali? O débito dele já estava prescrito, mas ele veio junto ao credor, através de um outro documento, reconhecer a existência do débito. O que aconteceu aí? Uma renúncia à prescrição. Tudo bem, produtor? Fique atento aos seus direitos. Até mais. No próximo bloco, você confere. Valores de multas triplicam para casos de queimada. Polícia Militar Ambiental faz um alerta à população com relação à alteração da legislação. E ainda, um pesquisador gaúcho que transformou o campo em ciência. Vamos embarcar na trajetória do agrônomo Gessi Secom, especialista no consórcio Milho Braquiária. O Semear MS volta já! Na vida e nos negócios, confiança é tudo. E quando falamos de imóveis, confiança é o nosso nome. Fundada pelo casal Márcia e Manuel Cardoso, a Imobiliária Confiança tem mais de 40 anos de experiência. Produtor rural, avaliamos e vendemos o seu imóvel com total transparência e exclusividade. Quer vender, alugar ou encontrar o imóvel ideal? Venha para onde o nome já diz tudo. Confiança Imóveis. Tradição, compromisso e confiança no mercado. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Projeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Projeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta. Agora o nosso assunto é meio ambiente. Vocês já perceberam como está o clima em Dourados? Uma fumaça só, né? E não é só aqui não, viu? Em boa parte do estado e também do país. Por conta da situação, a Polícia Militar Ambiental faz um alerta à população em relação à alteração da legislação e o aumento das penalidades para os incêndios. Os valores das multas praticamente triplicaram. Com o céu completamente tomado pela fumaça, está cada vez mais difícil sair nas ruas. E o resultado a gente pode ver na qualidade do ar. Até mesmo parte do eclipse solar registrado no final da tarde pôde ser visto sem nenhum tipo de proteção. O tempo seco em todo o estado, vindo de um longo período de estiagem intercalado com pouca chuva e em pontos isolados dos municípios sul-mato-grossenses, é propício para a propagação do fogo das queimadas. Na tentativa de coibir o crime ambiental, houve uma alteração administrativa no decreto federal que eleva o valor das multas por hectare consumido pelo fogo, conforme explica a Major Tamara, que é subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Dourados. O decreto 6.514 ele veio com uma nova roupagem e atenção à questão das queimadas, né? Uma situação mais rígida, até pela situação que a gente está vivendo. Esse ano realmente, como você falou, é um ano atípico. A gente teve um mês de setembro praticamente sem chuvas, o que não é comum acontecer, e pioraram as queimadas. Então, a legislação ela se preocupou em responsabilizar tanto quem provoca esse incêndio, seja em área agropastoril, em florestas cultivadas, como também quem não faz as medidas preventivas e de combate aos incêndios nas propriedades. A questão da denúncia que a gente sempre orienta. Quando se depara com a situação de incêndio, a primeira coisa é chamar o Corpo de Bombeiros, que quem faz o controle das chamas, né? Pode acionar a PMA, a gente sempre indica ligar via 190, pois nós temos subunidades nos mais diversos locais e a 190 vai estar direcionando qual é a unidade que vai atender aquela localidade. A subcomandante ainda explica que, além de todas as penalidades cíveis, o infrator também poderá ser condenado à reparação de todos os danos ambientais e a terceiros,
Por conta disso, a lei prevê que as áreas rurais devem ter equipamentos para iniciar o combate às chamas, caso seja necessário. Então hoje, as nossas secretarias elas estão publicando diretrizes e estabelecendo quais são essas medidas, né? O que a gente acredita que é o mínimo, a gente entende que a questão do combate ao incêndio não cabe ao produtor rural, mas ele que está ali, ele que é o primeiro a ter esse acesso, ele tem que adotar essas medidas mínimas, né? Tem que fazer os aceros. Então a gente está nesse aguardo das diretrizes para que a partir assim a gente consiga cobrar que dessa forma a gente vai beneficiar todo o meio ambiente, inclusive o próprio produtor rural. Essa situação que a gente está, como você bem pontuou, a fumaça já está dentro da cidade, ela já saiu da área urbana, ela está afetando todos nós, ela é prejudicial à saúde e ao próprio produtor rural, que nem sempre também é o culpado, nem sempre é o produtor que ateia o fogo, mas essa primeira medida, essa primeira intenção de prevenir o alastro do fogo tem que ser feito por ele também. As multas aplicadas para quem provocar fogo em área agropastoril, ou seja, de pastagens, que antes era de R$1.000 por hectare atingido, passou a ser de R$3.000. Já incêndios em florestas cultivadas, como as de eucalipto, por exemplo, o valor agora é de R$5.000 por hectare queimado. E incêndio em florestas nativas, o valor é de R$10.000. Geralmente o produtor ele tem uma autorização, mas sempre que entra no período de seca, essa autorização, a própria Secretaria do Meio Ambiente, ela cancela as autorizações. Por várias razões, né? Inclusive pelo tempo seco. A gente acredita que com essa nova legislação, com esse rigor a mais, a gente vai ter mais ações preventivas por parte... Então a gente coloca os produtores não como vilões, jamais, mas como auxiliares nossos, porque eles que estão no primeiro local, como a gente falou, nem sempre é o produtor rural que faz a questão do fogo, mas como inicia na propriedade rural, a maioria das vezes, eles podem nos ajudar a impedir que se alastre esse fogo e cause tantos incêndios como a gente viu esse ano. E a gente fala mais uma vez, essa fumaça toda dentro da cidade, tão prejudicial para todas as pessoas, para crianças e idosos principalmente. O consórcio Milho Braquiária é uma técnica inovadora que melhora a qualidade do solo e reduz custos, além de promover a sustentabilidade no campo. Gessi Secom, agrônomo especialista nessa prática, tem transformado o agronegócio com suas pesquisas. Conheça a trajetória e o impacto desses estudos na agricultura brasileira no quadro Paixão pelo Agro. Apoio Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. E hoje a Amazon Agrolog leva a gente para conhecer a história inspiradora de um pesquisador gaúcho que transformou o campo em ciência. Nós vamos embarcar na emocionante trajetória do agrônomo Gessi Secom, que é especialista no consórcio Milho Braquiária, está revolucionando o agro aqui em Mato Grosso do Sul. A terra fértil não é celeiro apenas de cultivares, mas também de histórias de dedicação e inovação. Nascido em Soledade, no interior do Rio Grande do Sul, este pesquisador é a personificação da dedicação. Filho de agricultores, Gessi teve desde muito cedo contato com a agricultura. Na infância, adolescência e juventude, viveu e respirou o agro. Porém, jamais imaginou que se tornaria referência em pesquisa e inovação agrícola. Acompanhar o pai na lavoura, trabalhar com enxada, carpir. O prazer era poder ir no arado de boi, que daí não era carpir, né? Ou então, quando o pai comprou o trator, trabalhar com o trator, ser o tratorista ou ir atrás na capinadeira lá então. E era de lá que nós tirávamos a sobrevivência. Talvez o que mais me marcou para mim é os desafios, que o pai gostava de tomate e não conseguia produzir. E eu pensei, não, mas se é terra muito argilosa, eu vou trazer areia. Misturei areia nos canteiros, mas o detalhe é que eu aplicava inseticida nos insetos que iam no tomate. Eu comecei a ver, então, essa de fazer o meu pai gostar do comer tomate, né? Ele mesmo, nós produzindo. Então nós íamos para a lavoura durante o dia, final da tarde nós íamos para o rio pescar. Pegava uns peixinhos, no outro dia cedo, pegava aquele peixinho frito com tomate, que colhia lá na horta, e ele tomava um copo de vinho e eu tomava café. E aí isso era diversão, mas não era mais trabalho.
E o seu GECI segue inovando com pesquisas que buscam impactar o agro, como o consórcio de sorgo e biomassa com capins para a renovação de pastagens e também a produção de forragem. Além disso, ele desenvolve uma variedade de milho super precoce que permitirá aos agricultores colher mais cedo, aumentando a eficiência e a sustentabilidade nas propriedades rurais. Formado em agronomia, a ideia sempre foi buscar soluções para o campo, o que o motivou a enfrentar inúmeros desafios. O agro sempre correu nas veias do pesquisador, que jamais imaginou que se tornaria referência em pesquisa e inovação agrícola no Brasil. Estar na Embrapa é um diferencial, né? O funcionário da Embrapa aproveita a carona do nome, que não dá para esquecer, os que já trilharam esses caminhos da pesquisa, e estar próximo do agricultor, ser agricultor, eu estar fora de casa, isso me deixa vulnerável, e estar com os mais próximos e com pessoas de bem. Acho que essa foi a grande diferença que me ajudou, né? Eu sei da minha capacidade, sei do meu potencial, eu sei que eu não seria um Pelé, mas eu sei acertar a bola no gol. Então, essa consciência de saber que onde eu estou bem, estou realizado, me faz produzir cada vez mais. Além disso, o agrônomo também desenvolveu pesquisas voltadas para o consórcio milho braquiária em Mato Grosso do Sul, que por ser uma região quente, é bem mais fácil produzir cobertura para o solo. Quando eu vim fazer mestrado em Botucatu, apareceu Ailton Pereira Duarte, do IAC, falando sobre milho safrinha. Eu falei, mas se não dá milho, como é que vai dar milho safrinha? De presente eu ganhei um trabalho lá com o IAC, exatamente com eles, trabalhando plantas de cobertura com milho safrinha. E aí eu nem falei das braquiárias, né, porque tem até a música, né? Vazou na braquiária, né? Então, a braquiária que está dando sustento para soja e milho, eu não sou ninguém mais do que aquele que vai mostrar o que a braquiária está fazendo. Então, aquilo que eu disse que não faria, acabei fazendo. Joguei para cima, caiu na minha cabeça e acabei fazendo. E a receita do sucesso é mais simples do que muita gente imagina. Muito esforço, estudo e trabalho com um toque de bom humor para que boas coisas aconteçam. Gostar do que faz ou fazer o que gosta é um pouquinho diferente. E principalmente aqui na Embrapa aqui. Então isso dá uma satisfação maior quando você faz aquilo que gosta. A presença das pessoas, sejam elas da família, estudantes, colegas de trabalho, são as pessoas que convivem com a gente. Hoje eu tenho a família de sangue, tenho a família Embrapa, tenho a família que se agregou de sangue na minha família. Então, família é a noite. O trabalho é o dia, não tem um sem o outro. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas analisam os custos da próxima safra e dão dicas para as vendas de grão com a alta do dólar. O Semear MS volta já. A Amazon Agrolog chegou em Mato Grosso do Sul, mas nossa história começou em Ibiporã, Paraná, onde já somos referência em armazenagem e logística de sementes. Com uma estrutura moderna de 8.000 metros quadrados, nossa unidade de Dourados é equipada para armazenar até 13.000 toneladas de sementes, biológicos e inoculantes, todos com controle rigoroso de temperatura e umidade. A Amazon Agrolog, conectando o agro com inovação e eficiência. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Na vida e nos negócios, confiança é tudo. E quando falamos de imóveis, confiança é o nosso nome. Fundada pelo casal Márcia e Manuel Cardoso, a Imobiliária Confiança tem mais de 40 anos de experiência. Produtor rural, avaliamos e vendemos o seu imóvel com total transparência e exclusividade. Quer vender, alugar ou encontrar o imóvel ideal? Venha para onde o nome já diz tudo. Confiança Imóveis. Tradição, compromisso e confiança no mercado. Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é custo de produção para a próxima safra, soja 24-25. E para o tema de hoje nós convidamos duas autoridades no assunto. Um extremamente técnico,
que é o Mário José Maffini, engenheiro agrônomo, presidente do grupo de plantio na palha, e outro é também extremamente técnico, mas na área das finanças, que é o Carlos Vitorati, economista. Vamos iniciar com o Mário Maffini. Mário, safra 24-25, o produtor, a principal cultura é a cultura da soja. O produtor já se programou, já fez as suas aquisições, como que estão essas previsões também de utilização dos insumos agrícolas? Bom dia. Ângelo, o produtor sim, já está programado. Ele já está com os custos todos programados e, vamos dizer assim, só aguardando aí o início de plantio. Mas ele tem toda a programação já realizada, né? Dentro de um cenário aí de ano de dificuldades, mas ele já está garantido nessa questão do plantio da próxima safra. Ok. Vitorati, alta do dólar. O produtor rural, nos últimos anos, ele pecou muito por não vender antecipadamente, esperar o mercado acontecer. Nessa situação que nós estamos aí, essa instabilidade mundial aí, o produtor pode aproveitar ou deve aproveitar para vender antecipadamente sua safra? Ângelo, a questão do câmbio é sempre uma questão muito preocupante quando a gente fala de economia, porque você não tem horizontes de médio e de longo prazo em cima disso. Nós estamos aí com 2 pontos de interrogação que podem mexer violentamente com o câmbio nos próximos dias. Nós temos aí a iminência de um novo conflito no Oriente Médio. E nós temos aí um outro nó, que é a questão da eleição americana, que tomou um rumo que ninguém consegue prever. Hoje, a melhor solução para o produtor rural é começar a fazer titulação da sua atividade, né, fazer venda do seu negócio já em dólar. Ou seja, nós não vamos ter outra alternativa a não ser, nos próximos anos, dolarizar a atividade agrícola. Essa é uma tendência inevitável, ou seja, o cidadão que planta, que colhe, que opera com o chamado agronegócio, vai ter que começar a pensar em dólar, raciocinar em dólar e fazer todos os seus cálculos em dólar. Por quê? Porque a tendência do câmbio é ficar ainda mais volátil. Mário, implantou a cultura da soja já. Nós temos as situações das sojas resistente a Roundup, resistente à lagarta. Esse tempo já faz muito tempo que a cultura da soja, essas variedades, já está perdendo um pouco essa tolerância, né? Eu falei resistência, mas essa tolerância. Esse custo de produção de 23 sacos pode aumentar em uma utilização de fungicida, inseticida, herbicida, ou o produtor rural consegue fazer seus tratos culturais dentro desses 23 sacos? A tecnologia BT, que é Bacillus thuringiensis, tolerância a lagartas, a lepidópteros, ela está se perdendo. Já aconteceu no milho e está acontecendo na soja. Provavelmente vai acontecer no algodão também. Por que isso? Porque o uso intensivo, né? Então, às vezes, falta de área de refúgio, um manejo adequado, o excesso de uso de químicos, né? Que vai causando tolerância. Eu costumo falar sempre assim, a gente esquece os princípios lá da academia, da escola, né? Em que o professor sempre falava para a gente, quando for fazer aplicação de um produto, alterne modo de ação. Então, quem passou pela escola sabe disso. E hoje a gente vê que o modo de ação dos produtos praticamente são os mesmos. Isso tecnicamente falando. Então, esse modo de ação não estão sendo alterados. Quer dizer, o produtor descobre que um determinado inseticida funciona, ele usa aquele inseticida no ciclo todo da cultura. E isso causa resistência. A gente esquece os princípios básicos que a gente aprendeu lá na escola. Vitorati, a questão econômica, política que o Brasil e o mundo enfrenta com o aumento do dólar, há uma desvalorização do real. Isso é uma coisa automática. O produtor rural ele tem pecado muito fora
da porteira, principalmente com relação à comercialização dos grãos e também aquisição, quando sobra alguma coisa, aquisição de insumos que são dolarizados e ele vai estar ganhando em cima. O que o produtor rural poderia fazer num cenário, não só na venda do seu produto, ele sabe que ele vai ter a próxima safra depois da soja, a safrinha, a outra safra é a próxima soja. O que o produtor pode fazer ou deveria fazer para manter o dinheiro dele, não ter essa desvalorização? Nós evoluímos muito em termos de tecnologia de produção, em termos de tecnologia de transporte, de armazenamento. Ou seja, o Brasil hoje é referência quando você fala em agronegócio. O grande problema é não ter evoluído no aspecto financeiro. Então nós temos uma legislação no Brasil extremamente avançada, pena que ela não é utilizada. Se eu tivesse hoje que dar uma assessoria, uma consultoria para uma federação, para um sindicato rural, a primeira coisa que eu diria é: crie uma bolsa local. Porque com uma bolsa local, você poderia ter instrumentos como o título de produção rural, a swap cambial rural, ou seja, todos esses instrumentos de mercado internacional que você pode fazer captando recursos que hoje estão disponíveis. Nós temos hoje por volta de 680, 700 bilhões de dólares disponíveis para captação no mercado internacional, aguardando bons negócios. E o negócio rural hoje é o que você tem de melhor no mundo. Nós estamos caminhando para 9 bilhões de pessoas no planeta e essas pessoas precisam comer. Isso é inevitável. Então, nós precisamos urgentemente avançar neste caminho. Produtor rural, eu tenho certeza que nesses instrumentos que eu falei aqui, se nós selecionarmos 10 produtores rurais aleatoriamente, 9 não sabem do que eu acabei de falar. E são instrumentos que estão aí. A legislação criou, a legislação permitiu. A CPR financeira, a maioria dos produtores rurais não sabe trabalhar com ela. O título de produção rural, o título de agenciamento rural, a WR, ou seja, todos os instrumentos que estão à disposição, a grande maioria dos produtores não trabalha. Aí você pergunta por quê? E eles dizem assim: não, mas eu vou lá só no meu banco ou na minha cooperativa de crédito. Ninguém nunca falou disso para mim. Esse número de aplicações na cultura que você falou passa de 10 aplicações aí numa cultura de soja, por exemplo. Para minimizar isso aí, para o solo não ter problemas futuros aí, que o produtor rural podia ser orientado, né? Assim como o Vitorati falando, ter uma bolsa, ter uma assessoria na parte financeira, como que o grupo de plantio na palha poderia assessorar o produtor para tentar minimizar esse efeito nocivo, por exemplo, no solo? Químico, você tem a agricultura de precisão, você faz as correções, eleva o nível de fertilidade, o nível de fertilidade do solo. Tá? E o biológico, que é esse sim que é a cereja do bolo. Você pode ter um solo quimicamente muito bom, fisicamente bom, mas se você não tiver vida nesse solo, você não vai ter sucesso. Então nós estamos trabalhando fortemente no Grupo Plantio na Palha, em parceria com a universidade, lá com o trabalho do professor Luiz Carlos. Nós fizemos agora uma festa lá, uma reunião, 15 anos do plantio direto, trabalho de rotação de culturas, lá da universidade, da fazenda experimental. Para você ter uma ideia, Ângelo, nós saímos lá, o professor atingiu resultados de 40 sacos na agricultura tradicional, no plantio direto aí, vamos dizer assim, convencional, para onde se fez as rotações de culturas de forma correta para 80 e poucos anos. O dobro de produção. Então, são tecnologias que estão ao alcance do produtor, que ele pode fazer plenamente na propriedade dele ou dentro da porteira. E ele tem esse resultado de produtividade diferenciado. Então, a gente enfatiza, não existe sucesso na agricultura sem a aplicação do conhecimento. E o conhecimento está aí.
está bem próximo do produtor. E nós somos privilegiados aqui na nossa região. O que o produtor pode esperar? A gente sabe que o mundo gira, né? Então, enquanto nós estamos aqui no hemisfério sul na expectativa da implantação da cultura de soja, no hemisfério norte, Estados Unidos principalmente, já definindo a produtividade e colhendo a sua soja. Qual que é a expectativa desse mercado aí, em termos do real, do produtor? O produtor, quando a gente fala em dólar, o produtor fica, acho que até difícil de pensar, mas em valores reais, o que você acredita que o preço da soja, principal cultura, de agora até a colheita da safra 24-25? Ângelo, você tocou num ponto de vital importância aí, a expectativa da safra americana, que a gente está ansiosamente aguardando para ver o que vai acontecer. Porque nos últimos anos, né, nós tivemos uma situação importante, porque a soja sempre girou em torno de 22, 23, no máximo 24 dólares a saca. E nós chegamos a bater em 30. Né? Isso foi um ganho importantíssimo. E agora nós estamos tendo um recuo de novo para a faixa histórica dos 22, 23 dólares. Eu espero, né, uma retomada da economia chinesa. A economia chinesa fez no pós-pandemia aquilo que a gente chama, né, de desabar, né, desabou para o ponto mínimo, voltou a ter um crescimento na faixa dos 5, 6% ao ano. Eu espero que a economia chinesa volte para os 7, 8 e que, em função disso, ela aumente as suas compras. A economia chinesa efetuando aumento de compras provavelmente se puxe o preço da soja para pelo menos algo em torno dos 25 dólares a saca. Então, essa é uma expectativa para 2025 e para 2026, a gente retomar esse preço histórico. E com esse preço histórico, a gente voltar a ter uma situação de recapitulação financeira, né, de recapitalizar financeiramente o produtor rural. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse programa, né, que é a voz do produtor rural. E com certeza esse tema aí vai trazê-los novamente em outras oportunidades. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui, mas você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!